Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos iniciando um novo trimestre e, consequentemente, estamos também começando um novo estudo. Então, nós estaremos estudando nesse trimestre, de julho até setembro, o tema generosidade em tempos de escassez. Generosidade em tempos de escassez. É esse tema, é essa revista que eu já deixei no grupo de WhatsApp da nossa classe e que nós estaremos usando nesse trimestre que começa nesse domingo de hoje, né, que é o dia 4 de julho de 2021. Nós já estudamos no trimestre passado os 10 mandamentos para os dias atuais e concluímos a nossa revista na semana passada. Hoje estaremos iniciando uma nova. Nós trataremos nessas 13 lições dessa revista temas importantes, com um tema muito importante que é a mordomia cristã, generosidade em tempos de crise. Então nós estaremos falando sobre o que é generosidade, o significado de generosidade e também o significado de mordomia, tanto para o mundo quanto para o conceito para as igrejas cristãs. Antes de qualquer coisa, nós estaremos agora pedindo a orientação e a direção do nosso Deus para esse estudo que faremos agora. Então, estejamos em oração nesse momento, todos irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos. Te pedimos, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu nos oriente, que Tu nos dirija, Pai, que Tu seja comigo, usa minha boca, meu Deus, usa meu intelecto, para que eu seja aqui nesse momento, Deus, um instrumento Teu na condução desse estudo. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, me dá a devida sabedoria que preciso na condução desse estudo. E, ó Pai, te peço, Senhor, que Tu possas esclarecer a mente, Senhor, de cada um que estará vendo e ouvindo esta aula, ó Deus, que possam crescer na Tua graça, no Teu conhecimento, que possam, ó Deus, estar com uma maior comunhão contigo, todos nós que estamos participando desse estudo, meu Deus. Toma-nos nas tuas mãos, Senhor, abençoa tudo quanto será feito aqui, ó Pai, para a honra e para a glória do teu nome, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Mordomia. De um modo geral, significa serviço, dedicação. Vejamos então o que o dicionário comum nos fala sobre mordomia. No dicionário bíblico nos fala em administração. E mordomo, a pessoa encarregada da administração de uma casa, um administrador, onde nós vamos ver referências em Gênesis 39 e em Lucas 12, para mordomo, e para a administração em Lucas 16, 2. Isso no dicionário bíblico. Generosidade diz aqui o seguinte: qualidade daquele que gosta de dar dinheiro, presentes, de compartilhar, de ajudar alguém. Generosidade está com bases em 2 Coríntios 8, 2 e 3, em Efésios 2, 18 e em
Esther 1:7. Bem, generosidade, bondade, caridade. Vamos ver o que o dicionário da língua portuguesa nos fala sobre generosidade. Nos diz o seguinte: bondade, humanidade. E sobre mordomia. Mordomia significa cargo de mordomo, comodidades, conforto que alguém obtém em virtude de um cargo. Mordomo, administrador de residência familiar abastada. Bem, irmãos, mordomia, ela é associada, de um modo geral, a privilégios, a vantagens, a coisas boas que normalmente são desfrutadas por reis, por autoridades, por políticos, por pessoas que desfrutam de um padrão de vida muito bom, muito alto, quem tem muito dinheiro. Mordomia, no sentido cristão, se refere a serviço. Serviço para Deus, serviço para a igreja. Então, quando nós servimos a Deus, nós somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Nós somos mordomos do nosso tempo, dos nossos bens, dos nossos talentos, da nossa vida. E essa mordomia cristã, ela só vai se cumprir bem se nós tivermos a orientação do Espírito de Deus para dirigir a nossa vida, para nos ensinar a administrar a nossa vida, o nosso tempo, os nossos bens, os nossos talentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Isso é a mordomia cristã. O serviço é a dedicação ao Senhor. E aquele que é bom mordomo, consequentemente, também é generoso, também exerce a bondade, exerce a caridade, porque servirmos a Deus quando servimos também ao próximo. Nós vemos que existe aqui o texto base da nossa lição, que está em Mateus 28, de 18 a 20, que nos diz o seguinte. Nós vamos ler a partir do versículo 16, tá? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Quem estava dizendo isto? Jesus. E estas palavras seguintes, dos 2 versículos que eu estarei lendo, também foram palavras ditas por Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos nos lembrar de que o versículo 20, os versículos, na verdade, de 18 a 20, falam sobre a missão da igreja. A missão da igreja, pregar o evangelho a toda a criatura, a todo ser vivente, falar do amor de Jesus.
E o tema da nossa aula de hoje, mordomia cristã e os propósitos da igreja. Então aqui, o que eu falei anteriormente foi uma introdução ao tema que estaremos estudando nesse trimestre, de julho até setembro. E aqui o texto bíblico base desta lição, número 1, mordomia cristã e os princípios, os propósitos da igreja. Nos começa dizendo que os objetivos da igreja. Quais seriam os objetivos da igreja de Jesus nesse mundo? Né? Com base em Mateus 28, de 18 a 20, né? Nos diz o seguinte, que a igreja não se fundamenta nem se deriva meramente de sua membresia. Não é só a sua membresia, mas daquele que é o seu cabeça, que é Cristo. Para ser reconhecida como uma igreja de Jesus, essa igreja deve reproduzir o discurso de Jesus. Há um conceito básico sobre a igreja que nos diz que é o corpo vivo de Cristo. Sendo o corpo vivo de Cristo, a cabeça da igreja não poderia ser mais ninguém do que o próprio Cristo. Todos nós que somos cristãos temos conhecimento desse fato. Porém, é muito importante que não se perca esta ideia, que estejamos sempre lembrando de que Cristo é o cabeça da igreja. É Cristo quem comanda a igreja e que a igreja é de Cristo. Ela não é nossa. Nós somos membros, nós somos servos. Diz aqui na nossa revista o seguinte, é preciso ter bastante clareza no que se refere aos objetivos da igreja no mundo. E para não errar, deve-se concentrar no ensinamento de Cristo, que é a própria palavra, que está onde? Na Bíblia Sagrada. Assim cabe a pergunta, o que estamos fazendo para que a igreja onde congregamos esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Precisamos refletir a fim de que esses objetivos sejam consoantes ao que Jesus propôs. Sejam consoantes, estejam em consonância, estejam alinhados com o que Jesus propôs. Então, desses objetivos que devem permear a igreja nas mais diversas áreas de atuação, por meio da sua comunidade local ou para além dela, deve ter o que? Um propósito missionário. E dentro desse propósito missionário, 5 itens importantíssimos que são papéis que a igreja deve cumprir. Evangelização, missões, adoração, educação cristã e comunhão. Então, esses 5 objetivos devem ser cumpridos sempre. Não pode estar fora, não podem estar alheios ao papel da igreja. Não é o papel da igreja, ou seja, o papel que a igreja representa, o papel que todos nós que somos a igreja de Jesus Cristo representamos. Então aqui deixa claro o que nós devemos fazer, cumprir, né? O primeiro deles, a evangelização. A igreja é um grupo de pessoas salvas por Cristo que promove a proclamação da redenção
aos perdidos por meio da evangelização, redenção, resgate, libertação. Conforme eu sempre tenho citado os versos daquele hino que diz: na redenção firmado estou, meu cativeiro já findou, ali eu cantarei louvor ao meu bendito Salvador. Então a função de evangelizar é tirar as pessoas do cativeiro, é propor essa vida, essa nova vida em Cristo, que liberta, que salva, que cura, que transforma. Então vejamos, irmãos, ao evangelizarmos, nós estamos nos despojando do nosso tempo, dos nossos bens. Estamos aplicando os nossos talentos em adoração a Deus e sendo canais da graça divina. A evangelização dos perdidos é tarefa para todos na igreja e em todo tempo. E a gente evangeliza falando de Jesus, a gente evangeliza testemunhando de Jesus, a gente evangeliza ensinando a palavra do Senhor, as boas novas, falando das boas novas, a gente evangeliza dando um bom testemunho. São fatos importantíssimos que precisam estar no nosso dia a dia, na nossa vida. Com efeito, sem evangelização, não há entusiasmo na igreja. Poder-se-ia até possuir uma bela estrutura, um belo santuário, uma construção magnífica, esplendorosa, maravilhosa, mas sem o espírito evangelizador não há alegria. Evangelização é a resposta de amor da igreja ao chamado do Calvário. Que da mesma forma que nós tivemos o fim do nosso cativeiro, daquela vida de pecado que a gente tinha antes de aceitar a Jesus, precisamos proclamar a palavra do nosso Deus, a salvação que existe em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou na cruz para a nossa salvação, para a nossa libertação. O segundo objetivo, muito importante, são as missões. A igreja deve compreender a amplitude do seu compromisso com Cristo, bem como o seu papel de participar do propósito de Deus na expansão do Evangelho ao redor do mundo. Missões. O processo de expandir a evangelização. Porque missões começam onde? É justamente na evangelização. Mas quando Jesus falou que nós deveríamos ser suas testemunhas, tanto em Judeia como em Samaria e até aos confins da terra, Jesus já estava ali dando a ideia das missões. Judeia, o local. Samaria, o regional. Os confins da terra, o nível mundial, planetário. Por que fazemos missões locais, missões urbanas, missões estaduais,
Missões nacionais, que teremos agora a campanha no mês de setembro, nas igrejas batistas. Missões mundiais, que houve a campanha no mês de março, que é realizada pela Convenção Batista Brasileira, a campanha de missões mundiais em março, de missões estaduais, Convenção Batista Fluminense no mês de junho, e as missões nacionais, Convenção Batista Brasileira, no mês de setembro. Mas é só nesses meses que fazemos missões? Não, é o ano inteiro. Então, na verdade, as missões têm sido a marca do testemunho batista no mundo. E esse testemunho batista, ele vem se cumprindo, vem se evidenciando pelo fato de termos a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta, e pelo ensinamento bíblico junto à obra missionária. O cumprimento do Ide de Jesus, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ensinando a palavra de Deus, ensinando o que Deus quer de nós, como Deus quer que a gente viva, o que Deus quer que nós estejamos fazendo no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Então, irmãos, um povo não missionário não pode ser considerado um povo de Deus. Uma igreja que não seja missionária não é igreja de Cristo. Missões significa Deus agindo no mundo através da igreja para resgatar os povos do pecado e conceder-lhes a salvação eterna, né? Porque há perdidos no mundo inteiro, há pessoas sem luz, sem salvação. Nós vamos assistir um vídeo daqui a pouco, né, que fala sobre isso, do nosso papel de cristãos. Terceiro objetivo, adoração. Adoração. Adoração a quem? A quem adoramos? Somente a Deus. Javé, Jeová, o Deus eterno, o Criador do universo, o Deus triuno, né? Aquele Deus que cuida de nós, que nos protege, que nos ensina, que nos corrige, que nos orienta. Então, a adoração a Deus, só e somente a Deus. E por meio de Jesus é que nós chegamos a esse Deus. É que nós podemos ter acesso a Deus. Por meio de Jesus, os nossos corações contritos, com fé, com obediência, com compromisso. Bem, adoração. O culto cristão deve estar baseado, centralizado numa adoração a Deus. Então, um culto teocêntrico, cristocêntrico, centralizado em Cristo, Jesus, que é Deus, que é o Filho de Deus. E aqui a gente vê que em Romanos 12, Paulo, escrevendo aos Romanos, fala como deve ser esse culto prestado a Deus,
como deve ser a adoração a Deus quando ele diz aos cristãos lá de Roma, no capítulo 12, no versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Portanto, adorar a Deus é uma necessidade existencial de todo ser humano, mesmo que muitos ainda não tenham consciência disso. Porque alguém adora algum Deus. Há muitas religiões no mundo. Há religiões monoteístas que adoram a um único Deus. Há religiões politeístas em que há vários deuses. Mas sempre alguém procura estar trazendo o espiritual, o transcendental, o sobrenatural para a sua vida. E aqui, quando falamos de Jesus, nós estamos colocando que o espiritual no Deus unigênito, no Deus Pai, o Deus que tudo faz, que tudo pode, o Deus Criador, o grande Jeová, o nosso Deus, o Deus de Israel, Deus triuno, né? Então, o que acontece? A adoração deve ser unicamente a Deus. Sim, há quem adora outros deuses, há quem adora vários deuses, mas não podemos esquecer de que a nossa missão é falar desse Deus maravilhoso, desse Deus vivo, desse Deus poderoso. Mas é claro, respeitando que Deus não invade a vida de ninguém. Quem vem a Deus, vem por sua livre e espontânea vontade, vem por amor. Mesmo que venha pela dor, é uma iniciativa própria. Não pode ser influenciado, ninguém é obrigado a servir a Deus. Porque Deus não invade a vida de ninguém. Deus nos dá o livre-arbítrio ou o direito de escolha, segui-lo ou não segui-lo. Nós temos o poder de decidir, de dizer sim ou não. E como que a gente pode conhecer melhor desse Deus, aprofundar-se da sua palavra, das suas verdades? À medida que estudamos a Bíblia. Então aí o quarto objetivo muito importante, a educação cristã. Quando fala ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ensinando-vos a guardar significa o quê? O ensino bíblico. Significa aprender da palavra de Deus. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente não pode pensar que seja um estudo meramente acadêmico, somente intelectual. Há esses aspectos? Sim, não estou excluindo esses aspectos quando estudamos a palavra de Deus. Mas é importantíssimo termos a visão de que, além desses aspectos acadêmico, intelectual, do ensino em si, nós temos também que ter o aspecto espiritual, que é o mais importante aí de todos.
Porque exatamente o aspecto espiritual, o Espírito Santo de Deus, que vai nos orientar, que vai nos levar a compreender melhor a palavra do nosso Deus. E compreender a palavra do nosso Deus é ler, é estudar e é praticar. Não é um conhecimento somente para o intelecto, não é um estudo somente voltado para o lado pedagógico, mas engloba o aspecto espiritual, o aspecto acadêmico, pedagógico, o aspecto intelectual, porque são justamente esses, isso tudo junto, que vai nos fazer conhecer a palavra de Deus. Então, quando o salmista diz lá, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Podemos dizer, escondi? Não, guardei. Guardei, retive, aprendi. E aquilo que a gente aprende, ninguém tira da gente. Fica na nossa mente. Isso é importante ser levado em conta. Então, não se deve prescindir ou dispensar o ensino no processo de edificação do corpo de Cristo, qual é a Igreja. Por meio do discipulado, os cristãos entendem a natureza da sua nova vida em Cristo e o aceitam como alvo pessoal. Tornar os propósitos de Deus sendo seu estilo de vida. O discipulado, portanto, faz parte do crescimento qualitativo e quantitativo da igreja. Não é a igreja crescer só em número de membros, só em número de seguidores, mas é ter qualidade desses seguidores. É o fato das pessoas ter convicção daquilo que elas creem, daquilo que elas pregam, ter experiências vivas, diretas e verdadeiras com Deus, com Jesus. É imperativo a igreja ensinar aos cristãos a obedecer a tudo que Jesus ordenou, conforme descrito na grande comissão, que é justamente o que eu falei, ensinando-vos a obedecer tudo que lhes ordenei. Mateus 28, 20. Por essa razão, a educação cristã precisa estar inserida nos objetivos da igreja na mesma relevância que a evangelização, que as missões e a adoração, porque todos esses aspectos, todos esses objetivos se complementam. Isso não age de forma isolada, eles compõem o crescimento espiritual da igreja de forma conjunta. Tem que haver uma interação entre tudo isso. E é claro, sendo igreja, sendo o corpo de Cristo, sendo pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus, tem que haver na nossa vida, na nossa comunidade cristã, na nossa família, onde nós estivermos, a comunhão. A comunhão. Os cristãos devem compreender a comunhão como evidência da sua nova natureza. A nova natureza transformada pelo amor de Jesus. E a partir disso, refletir esse amor na prática do bem e da justiça. No seu dia a dia, em meio à sociedade no qual estamos inseridos. Eu me incluo nesse grupo, eu não estou fora. Eu faço parte desse grupo. Todos nós que servimos ao Senhor,
fazemos parte desse grupo. Então nós precisamos estar integrados, em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, os nossos irmãos. Ao ser indagado sobre qual seria o maior mandamento, Jesus, com simplicidade e sabedoria, respondeu. Olha o que a gente estudou no trimestre passado, inclusive na nossa última aula falamos disso aqui. Ame ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu conhecimento e de todas as tuas forças. E o segundo é este. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não existem mandamentos maiores do que estes. Está em Marcos 12, 30 e 31. Nós vamos estar agora ouvindo, né? Mas está passando na televisão, um louvor que é bem conhecido de nós, está no Inário para o Culto Cristão, que diz: que estou fazendo se sou cristão? Então, muitas das coisas que nós falamos aqui agora nessa aula, até aqui, estarão sendo retratadas nos versos desse hino. Vamos então vê-lo, ouvi-lo e refletir sobre essa realidade. Estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta aos céus. Aos poderosos eu vou pregar, a todo homem vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Bem, nós podemos ver que essa mensagem desse cântico que foi tocado aí, né, que na verdade tem somente o áudio, né? A imagem é só do conjunto Milad, que foi quem gravou esse cântico. Isso faz parte de um disco que eles gravaram chamado Água Viva.
Então há vários louvores antigos, gravados pelo Miládio, muito bonitos, e uma das coisas importantes desse grupo é que eles focaram muitos dos seus louvores em situações sociais, em problemas sociais vividos, presentes no nosso país. Já lá nos anos 80, anos 90, mas que a gente vê que claramente eles ainda se fazem presentes no nosso dia a dia. Então, justiça social, um tema tão importante, né, que precisa ser tratado, que aí muitos colocam isso voltado para a política, mas isso é um papel da igreja também. Precisamos ter em mente que, se somos cristãos, nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Nós não podemos nos conformar com as injustiças, com problemas, com violência. Nós precisamos ser luz, ser sal da terra, ser luz do mundo, aonde quer que estivermos. Isso é um papel, é o nosso papel como servos do nosso Deus. Na conclusão da lição diz o seguinte, que nesses tempos de pandemia, a igreja tem sido alvo de muitos ataques por ações objetivas de governos, pelos inimigos da cruz, tá? Mas é importante, é mister, que nos atermos a esses objetivos na transformação da sociedade por meio da mensagem do Evangelho. Também é pertinente, é importante notar que esses objetivos não prescindem somente de estarmos em templos ou em locais de cultos abertos. A mensagem e os objetivos da igreja transcendem o local de culto, ou seja, vão além dos locais de culto, porque nós estamos presentes em qualquer lugar. Quem é a igreja? É a construção? Não. A construção é o local que a gente se reúne. Igreja são as pessoas, somos todos nós. Então, nós podemos estar nos importando com as outras, compartilhando do amor e da mensagem de Cristo, mesmo estando fora do templo. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, uma crise sanitária terrível, em que não podemos estar aglomerados, concentrados. Então tem que haver um distanciamento social? Sim. Precisamos ter esse distanciamento social? Sim. Infelizmente, nós vivemos essa realidade no nosso país e na região metropolitana na qual nós vivemos, que é o Grande Rio. Não só em Nilópolis, mas no Grande Rio em si. Precisamos desenvolver um olhar amplo para o propósito de Deus e assim empreender todos os esforços no sentido de que esses objetivos sejam em direção ao objetivo maior, que é apresentar Jesus a uma sociedade caída, a uma sociedade doente de forma espiritual, doente de forma social, doente de forma econômica, doente de forma moral. A gente vive numa sociedade que apresenta todas essas mazelas sociais, espirituais, econômicas e morais. Nós precisamos ser luz, aonde quer que a gente esteja. Nós precisamos mostrar que somos a igreja. Nos pontos para reflexão, para pensar e agir, o autor dessa lição, que é o
pastor Mauro Estélio Sanches, que é pastor da Igreja Batista do Parque Alian, lá em São João de Meriti, aqui na Baixada Fluminense, próximo de nós, coloca esses pontos para a gente refletir. Primeiro, por que devemos evangelizar? Segundo, quais recursos seriam necessários para realizar uma obra adequada de evangelização no bairro ou na cidade? Depende da abrangência do local, do espaço físico em que a igreja local está. Se é um bairro de uma grande cidade, se é uma pequena cidade, se é um bairro de uma pequena cidade. Então, isso se define de acordo com a realidade de cada um. Terceiro, que benefícios trazem para o cristão e sua família participarem da adoração na igreja? Quarto, é possível haver progresso na vida cristã por meio do ensino na igreja? Alguém ainda tem dúvida de responder esta pergunta? Mas responda para você. Responda para você e comece a refletir. Como tem sido a sua participação no estudo bíblico? Como que isso tem atingido a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus? 5. Os de fora da igreja, ao olharem para dentro, conseguem ver que somos discípulos de Jesus em relação ao mandamento de amarmos uns aos outros. Olha, esse aí foi forte. Isso é o nosso testemunho, tão colocado nas nossas aulas, tanto aqui por meio da forma remota, como também nas nossas aulas presenciais, quando a nossa igreja pode estar em funcionamento normal, que infelizmente ainda não podemos, mas brevemente estaremos. E isso tem sido sempre colocado como reflexão para nós, o nosso testemunho fora da igreja. Tá? Claro, fora da igreja. Além dos muros da igreja. E no 6º item para pensar e agir, diz o seguinte: qual tem sido o seu envolvimento na igreja para que ela cumpra os seus objetivos e seja relevante onde está inserida, tornando Jesus conhecido? Esses pontos aqui são todos para reflexão, para a gente pensar, fazer uma avaliação interior, introspectiva de nós, da nossa atuação. Isso aqui não está se referindo a ninguém ficar publicando qual é a sua resposta, mas é pensar, refletir sobre isso, orar, se derramar diante do Senhor e pedir para que Ele conceda sabedoria, orientação devida para agirmos da forma correta. Cada dia mais precisamos dessa direção, dessa unção do nosso Senhor. Como diz assim, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio a lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Não importa o que venha, o que acontecer, o inimigo que vir me deter. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. A unção de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida.
ela nos torna imbatível. Mas a gente tem que crer, a gente tem que acreditar, a gente tem que viver. E que estejamos, irmãos, praticando esta realidade na nossa vida, estejamos nos colocando diante do nosso Deus, oferecendo nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O primeiro é o versículo de Romanos 1, que foi lido aqui na lição. O outro é Romanos 2, que eu lembrei e que precisa estar na nossa mente, sendo lembrado e sendo praticado. Irmãos, continuamos nos nossos propósitos de oração pela nossa classe, pela nossa igreja, o nosso país, pela situação que o nosso país vive, a crise econômica, política, social, vivida no nosso país, que é muito séria. Continuemos também em oração pela nossa querida professora Jália, tá? Para alguns a mamãe Jália, para outros a tia Jália, a Jália amiga, né? Essa pessoa tão querida de todos nós, a nossa professora amada. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e dos seus familiares, né? Estejamos em oração por todos nós, lembrando desses nossos propósitos, que é um compromisso de orarmos uns pelos outros, que reflete justamente a nossa comunhão como igreja de Deus, como servos do Senhor, como irmãos em Cristo. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra aqui colocada, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque tu pudeste me usar, meu Senhor, como um instrumento teu na condução desse estudo. Agora, Senhor, te pedimos, Pai, que tu sejas conosco, Pai, com o nosso país, com nossa cidade, nosso estado, Pai, que tu sejas, ó Deus, com a situação social, política, econômica tão grave que a gente está vivendo, Senhor. Precisamos que tu tenha misericórdia, Senhor, que dê a cada dia direção e sabedoria para vencermos todas essas adversidades e que tu tenhas misericórdia, Senhor, do povo brasileiro, dos seus dirigentes, Senhor Deus. Seja, meu Deus, com cada irmão da nossa classe, Senhor Deus, com cada família, cada necessidade, meu Deus. Seja com a nossa professora Jália, com seus familiares, dá a tua direção sobre a vida dela. Ó Deus, meu Pai querido, seja, Pai, com todos aqueles que estão acompanhando essa aula, Senhor Deus. Visita cada lar, visita cada família, Senhor Deus. Abre as portas de oportunidades que estejam precisando, Senhor. Ministra, Senhor, a libertação, Senhor. Ministra, ó Deus, a cura para aqueles que estão com enfermidades. Seja, meu Deus, com todos os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos irmãos que se encontram enfermos, meu Deus. Visita cada um deles nas suas necessidades materiais, Senhor Deus, e nas suas necessidades espirituais também. Seja conosco, Senhor Deus. Recebe a nossa oração, meu Deus, recebe a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus vivo, poderoso
em quem podemos confiar. E em nome de Jesus é que oramos a Ti, ó Deus. Amém.